Nós vamos agora estudar o filósofo Martin Heidegger, né, que é o filósofo alemão. Ele viveu aí no período do nazismo, né? Inclusive ele até aderiu às ideias de início do Hitler, quando o Hitler usou do conceito de socialismo, né, na questão da exaltação do povo alemão, do nacional, Partido Nacional Socialista. Heidegger, no início, ele se interessou por essa ideologia, né, dos nazistas, que até então não tinha mostrado sua verdadeira cara, mas quando Heidegger percebeu a verdadeira intenção do nazismo, ele pulou fora, ele deu linha. Então, Heidegger, devido a esse contexto, né, brutal que a Segunda Guerra trouxe para a humanidade, Heidegger começou a fazer a reflexão sobre o ser, né? Ele tem um livro chamado A Metafísica, é nesse livro que ele vai falar sobre a questão do ser, né? E então Heidegger ele vai refletir sobre a necessidade de se voltar novamente ao estudo do ser, que até então estava abandonado. O homem estava, desde a filosofia do Descartes, o Descartes ele é o pai da metafísica moderna, né, que coloca o sujeito pensante, né, a coisa pensante, a substância pensante, o indivíduo como centro, né, de todo conhecimento. E também surge a ideia da relação sujeito e objeto. Então Heidegger, a ciência, então a filosofia, né, foi seguindo a construção do conhecimento, seguiu essa linha aí metafísica de Descartes. Na antiguidade, então, todo conhecimento, todo saber tinha como base a metafísica cristã, né, que era a metafísica fundamentada, que todo conhecimento parte de Deus. Agora, na Idade Moderna, todo esse conhecimento parte do sujeito pensante, da coisa pensante, né? Aquela velha frase que o Descartes chegou na sua primeira proposição, né? Que ele chega e ele afirma que eu penso, logo existo. Então aí ele dá o primeiro fundamento. Daí que ele vai afirmar que todo conhecimento parte, né, desse homem pensante, dessa coisa pensante. Então primeiro a coisa pensante, o sujeito pensante, o eu racional, ele existe, ele vem antes da existência, né? Então a existência ela vai a realidade ela surge a partir do pensamento, desse sujeito pensante. Então essa filosofia moderna fundada nos conceitos de Descartes é que vai dar aí a visão metafísica moderna, né? Da onde parte todo o conhecimento. Então essa visão de Descartes vai colocar o homem como uma máquina, né? O homem como uma máquina que pode ser manipulável e pode ser conhecida, né? E aí o sujeito vai dar uma ênfase mais para o conhecimento científico, e o sujeito, então esse homem que é uma máquina, se torna uma coisa entre outras coisas. Então o homem, nesse sentido, a ciência que se desenvolve dentro desse paradigma cartesiano vai coisificar o ser humano. Então o avanço da técnica, né, voltada para essa manipulação do objeto, e o homem sendo também um objeto entre outros objetos, porque ele é manipulável, ele pode ser conhecido cientificamente. Então o Heidegger vai fazer a crítica nesse sentido aí. Então toda a metafísica, todo o nosso conhecimento, todo o nosso saber, até o momento, ele é fundamentado na metafísica moderna do filósofo René Descartes. Então Heidegger ele vai colocar aí alguns conceitos nesse livro que ele escreveu, chamado Metafísica, né? Esse texto, né, que nós conhecemos como metafísica, onde ele vai fazer a crítica da metafísica. Então ele vai problematizar com a seguinte pergunta: por que há algo no lugar de nada? Né? Então, veja bem, esse há seria o ser, e esse algo seria o ente. O que é o ente? O ente é a coisa, né? É a coisa. Por exemplo, eu tenho uma mesa. A mesa está aqui, né, diante de mim, com o meu computador aqui em cima. Essa mesa é um ente. E qual é o ser dessa mesa? É a ideia da mesa, né? Então nós temos o ser e o ente. Então essa primeira problematização que ele faz, porque há algo no lugar do nada, esse há é o ser e esse algo é o ente. Então
Ele vai também falar de um conceito que ele chama de ôntico, né? O estudo ôntico seria o estudo científico, que seria o estudo que vai estudar os objetos, que vai estudar o ente, e o ontológico é o estudo filosófico, é a reflexão filosófica que vai ser voltada para o ser, que vai estudar o ser na existência. Então, para Heidegger, o ser precede a existência. Essa ideia que o ser precede a existência vai se contrapor à ideia do Sartre, que nós vamos ver no próximo vídeo, que vai falar que a existência precede a essência. Então, para Sartre é o contrário. Para Heidegger, o ser ele vem primeiro e somente depois vem o ente. Né? Vem a existência. A ideia que essa ideia então entre esses dois pontos aí entra em confronto aí nas duas filosofias existencialistas, a de Heidegger e a de Sartre. Então ente é aquilo que aparece, é o fenômeno, né? São as coisas, e essas coisas, esses fenômenos são estudados de forma científica, né? É o estudo ôntico. Então, a ciência, então, através de sua tecnologia, da sua técnica, então, vai estudar, né, cientificamente os objetos, as coisas, os fenômenos desse mundo da existência. E o homem, ele está enquadrado, né, está reduzido pela técnica. Heidegger vai falar que devido à questão dessa ênfase exagerada, né? Essa ênfase que foi dada, esse conhecimento que foi levantado, esse conhecimento científico que foi levantado com base na metafísica moderna, onde o ser pensante, a coisa pensante é colocada no centro, então o homem acabou também, como uma máquina, ele acaba sendo um objeto entre os outros objetos, e ele, então, nesse sentido, ele é coisificado e manipulado também pelo conhecimento científico, pela técnica. Então, Heidegger vai falar, então, que o ôntico é o estudo do ente, das coisas, do fenômeno, e que a ontologia é o estudo, é a reflexão sobre a vida, sobre a existência do ser, sobre o ser, né? Então, gente, o Heidegger ele vai fazer essa crítica à metafísica de Descartes, porque para ele foi com base nesses conceitos do cartesiano, da corrente filosófica conhecida como cartesiana, que vai sustentar todo esse conhecimento. Né? Esse conhecimento científico que manipula e domina a natureza e coisifica o ser humano, deixando e abolindo o ser. Né? O ser, então, o estudo ontológico, ele é deixado de lado, que é a filosofia, é deixada de lado, praticamente deixa de existir, de ter valor, e o que passa a ter valor é o conhecimento ôntico, o estudo ôntico, o conhecimento científico. Então, o sujeito, então, ele passa a ser coisificado, né, pela ciência. Ele passa a ser manipulado, e essa técnica, toda essa tecnologia, essa ciência, esse conhecimento ôntico, ele lança o homem como coisa dentro dentro das cadeias chamadas de cadeias utilitárias. Então o homem, ele está preso dentro dessas cadeias utilitárias, e tudo tem um sentido, tudo tem uma utilidade, né? Dentro dessa visão científica, desse conhecimento científico, tudo tem uma utilidade. Então, já que a filosofia, ela se preocupa com o ser, né? Ela, o estudo do ser, é a reflexão sobre o ser, então ela deixa de ser uma coisa, um estudo útil para esse sistema que nós vivemos, né? O sistema capitalista que vê as coisas sempre pelo lado do pragmatismo e da utilidade. Então, estudar o ser, estudar a vida, estudar as coisas do mundo, né? A crise existencial, estudar a reflexão, fazer a reflexão sobre esse mundo, sobre a crise existencial. Isso não é útil para nosso sistema, que é fundamentado dentro desse paradigma científico. Então, só é útil aquilo que nos traz benefícios, né, que é prático e que nos traz benefícios materiais. Então o homem, ele é lançado, jogado, né, preso dentro dessas cadeias utilitárias, e ele fica ali preso. Tudo tem uma utilidade, tudo tem um sentido na vida dele. Então ele passa
Ele estuda porque precisa pegar um diploma para ter uma profissão, e ter uma profissão para ter um status na sociedade, para ter um status na sociedade precisa ganhar dinheiro, e ele precisa, enfim, ele está sempre preso a alguma coisa que leva uma cadeia utilitária, sempre tem uma utilidade, a vida sempre vai ser vista assim. E essa vida utilitária que ele leva, imposta pelo conhecimento científico, afasta ele do ser. Afasta ele do ser. Então, ou seja, vai banir o elemento de reflexão do indivíduo. O indivíduo então se afasta da filosofia, se afasta do ser, e isso é coisa que não tem sentido nessa sociedade dominada pela técnica, e o indivíduo então ele deixa de buscar, né, de estudar, de buscar o seu ser e refletir sobre o ser. Então ele passa a viver apenas aquilo que é pragmático, aquilo que é útil, aquilo que a ciência coloca para ele. Então, e ele viver nessa vida preso dentro das cadeias utilitárias, ele então perde a referência do seu ser e cai no que se chama tédio. Né? Heidegger vai falar que então ele é preenchido pelo tédio, porque sempre a coisa é repetitiva, sempre aquela mesma coisa. Eu levanto de manhã, eu escovo os meus dentes, eu tomo meu café, pego uma condução e vou para o meu trabalho, chego lá, faço o mesmo trabalho do outro dia, tudo repetido, tudo aquela mesma rotina, e aí volto para casa, pego a condução, descanso, tomo banho, durmo, e a minha vida vai sendo levada nesse sentido. Isso não tem sentido para o homem, isso leva o homem a um tédio. E esse tédio o afasta do ser. Né? Esse tédio afasta o ser e prende ele, né, dentro do que Heidegger chama de banalidade do cotidiano. Ele vivendo dentro da banalidade do cotidiano, então ele destrói o seu eu, o seu projeto de vida é esquecido, então, porque ele começa a viver o que o sistema impõe para ele, né, as cadeias utilitárias. Ele começa a viver essa vida banal, esse cotidiano banal, né, e ele então vai viver o que o Heidegger chama de existência inautêntica. Então, o sujeito preso às cadeias utilitárias, carregado de tédio, não vê mais sentido, é afastado do seu ser, da reflexão, então ele vive então apenas para o que está aí. Comer, beber, dormir, trabalhar, comer, beber, dormir, trabalhar, e a vida dele é isso, e ele estuda para ter um emprego, ter emprego para ter dinheiro para gastar no mercado, etc, etc. E isso prende ele dentro dessas cadeias utilitárias, e ele vive nessa rotina, nessa banalidade da vida cotidiana, e isso leva ele ao afastamento do seu ser, e ele então acaba tendo uma existência inautêntica. Né? E Heidegger então vai falar que há momentos da nossa existência que nós podemos nos aproximar do ser. São momentos onde nós nos deparamos com algo que nos traz alegria. Né? Um bom encontro, né? um rapaz ou uma moça que encontra um amor, e isso traz uma vida para o ser humano, uma alegria para o ser humano, e nesse momento, esse estado de alegria, esses momentos isolados que trazem alegria, aproxima ele do ser, e ele se aproximando do ser, então ele reflete de novo sobre a sua vida, sobre a sua existência, retorna ao seu projeto de existência. E aí então ele escapa das cadeias utilitárias, segundo Heidegger. É uma coisa que o homem vive dentro desse mundo tal como ele está constituído, né? Um mundo que nos prende dentro dessas cadeias utilitárias. É claro que nós não podemos, não somos livres totalmente dessas cadeias utilitárias, porque nós estamos inseridos dentro desse contexto, mas temos que forjar meios, né? Para que possamos ter esses momentos de alegria e nos aproximar do ser, e aí refletir sobre a vida. É muito interessante, porque uma pessoa que vive presa dentro do tédio, né? Uma pessoa que não tem alegria de viver, uma pessoa que está presa ali na questão da vida banal, uma pessoa que está dentro de uma rotina, ela não tem ânimo de viver, ela não tem sentido, ela está na angústia, ela não vê sentido na vida dela, e aí ela entra numa crise existencial. Ora, se ela entrou dentro dessa crise existencial e ela não encontrar a alegria que promova a aproximação com o seu ser, né?
com a reflexão, com a filosofia, então ela acaba se torna perigosa, porque ela acaba até, muitas vezes, até se suicidando, e então porque ela não vê mais sentido, ela entra nessa crise existencial, só que ela não sabe que ela pode ter essa aproximação com o ser e escapar dessas cadeias utilitárias. Então Heidegger fala que a pessoa, então, que se aproxima do ser e começa a realizar o seu projeto de vida, né, a construir sua identidade, a construir o seu ser, né, ela está, nesse sentido, ela está vivendo uma existência autêntica e está se preparando para a morte, né? Então, viver autenticamente é viver, estar ligado com o ser, viver, realizar o seu projeto no mundo e viver de uma forma autêntica e nesse sentido, então, estamos nos preparando para a morte. Então, Heidegger também vai falar sobre o problema da morte nesse sentido, porque a pessoa que vive a existência inautêntica, a pessoa que está presa nas cadeias utilitárias, presa aí dentro de uma existência inautêntica, ela foge da ideia, ela não quer discutir sobre a morte, ela não quer discutir sobre o projeto de ser, ela está sempre se refugiando na banalidade do cotidiano para mascarar, para ocultar, para afastar essa reflexão sobre a morte. Então, a vida autêntica, ela traz essa reflexão, e a vida autêntica, a realização do ser, das potencialidades do nosso ser como projeto na existência, ela é um caminho que nos prepara para a morte, segundo Heidegger. Então, é isso aí, pessoal. A aula do Heidegger, ela se baseia aí nesses dois conceitos, né? Existência autêntica, que é o sujeito que se aproxima do seu ser, é o sujeito que realiza o projeto de vida dele dentro da existência, e esse ser, então, ele vai transcendendo, né? Ele está dentro do mundo de facticidade, então ele vai transcendendo, né? Que o mundo de facticidade seria o mundo dado como ele está aí, né? O mundo com os seus determinismos. Então, o sujeito que se aproxima do ser, ele vive uma existência autêntica que vai transcendendo esse determinismo da sociedade. Ele vai, então, se construindo, né? Ele vai realizando o seu ser, né? E através da filosofia e da reflexão. A filosofia está associada à reflexão dentro dessa visão de Heidegger, né? Então o ser humano, então, ele escapa, né, dessa existência inautêntica, dessa vida banal, né, do cotidiano, e escapa das cadeias utilitárias e começa a ter um sentido, né, na vida dele, começa a ver um sentido. Então, esse é o objetivo. Porém, todavia, o ser humano, dentro desse contexto, né, desse sistema que nós vivemos, esse sistema dominado pela técnica, ele impede o homem de se aproximar do seu ser, né? Ele impede. Como que ele vai fazer vai impedir? Como? Ele vai impedir prendendo o homem dentro dessas cadeias utilitárias, né? Dentro desse utilitarismo, desse pragmatismo, desse imediatismo, prende o homem dentro desse utilitarismo, e aí o que vai acontecer? O homem se afasta do seu ser, porque ele não tem a reflexão, está preso dentro dessas cadeias utilitárias, e ele acaba caindo na banalidade da vida cotidiana, destrói o seu eu, né? Destrói o seu eu, ele não realiza o seu projeto de existência, de vida, e aí acaba se perdendo aí, né, com a grande massa, com a grande manada do mundo que vive a existência inautêntica. Valeu aí, pessoal, espero ter contribuído aí de uma forma bem clara, objetiva, sem muito termos complexos. Eu acho que uma aula tem que ser assim mesmo, porque ela não pode dar todas as ferramentas, mas ela tem que provocar o sujeito a pesquisar e formar seu próprio conceito sobre o que está sendo falado. Isso é filosofia. Então, somente as ferramentas que o professor está dando para que o aluno busque por si mesmo o seu próprio entendimento. Aqui ninguém está transferindo conhecimento para ninguém. Aqui nós estamos apenas abordando um assunto para provocar a busca e a pesquisar. Beleza? Valeu aí, pessoal.